e que os Estados Unidos e o Irã se encontrarão no Paquistão para negociar um possível cessar-fogo de longo prazo. E o que ele disse, que é muito importante, é que usará o plano iraniano de 10 pontos como base para discutir um tratado de paz. E como vocês podem ver pelo plano de 10 pontos, na verdade, isso é quase uma rendição completa do Zelyario, rendição aos iranianos. O primeiro ponto é que os Estados Unidos garantirão nunca mais atacar o Irã. O Irã terá controle total sobre o Estreito de Hormuz. O Irã poderá escolher enriquecer urânio para seu programa nuclear. Todas as sanções contra o Irã serão removidas. Isso é algo muito significativo. Remoção de todas as sanções secundárias contra entidades estrangeiras que fazem negócios com o Irã. Fim de todas as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas contra o Irã. Fim de todas as resoluções da Agência Internacional de Energia Atômica. Compensação, reparações por todos os danos que os Estados Unidos inicialmente causaram ao Irã. Retirada das forças de combate do EUI. Do Oriente Médio, dando ao Irã o controle sobre o Oriente Médio. Agora, o último e mais importante é que os Estados Unidos também concordarão em encerrar as hostilidades contra todos os aliados do Irã, incluindo o Hezbollah e os Houthis no Iêmen. Então, como você pode ver, isso é basicamente uma rendição completa dos EUA ao Irã, o que nos mostra imediatamente que Donald Trump não está falando sério. Se você entra em uma loja e negocia com o dono, querendo talvez vender um livro para ele, e você espera conseguir $100, mas como é uma negociação, pensa, talvez eu deva começar alto. Então você diz $1.000, se você disser $1.000, e o dono da loja responde, sim, eu aceito esse acordo. Tem algo errado aqui, certo? Certo, então há algo muito errado e há muito pouca chance de que o cessar-fogo se mantenha. E na verdade, já estamos vendo notícias de que o cessar-fogo está sendo quebrado, certo? Então, há 3 pessoas no Twitter que fizeram alguns pontos muito interessantes. Certo, então, neste tweet, o senhor Bossack disse que, veja, se isso é realmente um cessar-fogo, por que os Estados Unidos continuam enviando porta-aviões, o USS George Bush, para o Oriente Médio? O que eles estão realmente tentando fazer é ganhar tempo, para que as tropas terrestres possam se preparar para atacar e tomar o estreito. Certo, então, uma vez que tudo esteja em posição, provavelmente o que vai acontecer é que Israel vai lançar uma operação de falsa bandeira contra os americanos, o que justificaria um ataque americano contra o Irã. Então esse é um possível cenário. Mas, novamente, a pergunta é, se isso é realmente um cessar-fogo, se Donald Trump realmente quer a paz, por que ele continua enviando forças dos EUA para o Oriente Médio? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, o problema é como o Irã está se defendendo. Eles estão usando algo chamado defesa mosaico, ou seja, existem 31 províncias. E essas são 31 células ou unidades, todas responsáveis por sua própria estratégia, ataque e defesa. O que significa que não há mais um comando centralizado. Então não importa se você negocia com a liderança do Irã, porque a Guarda Revolucionária Iraniana, as pessoas que estão lutando, não vão concordar com um cessar-fogo porque não confiam nos americanos nem nos israelenses. Portanto, o que quer que aconteça no Paquistão não afetará o resultado do campo de batalha. Esse é um problema da defesa mosaico. Pense na defesa mosaico quase como um dispositivo de retaliação automática. Se você matar o Ayatollah dirá ao seu povo para lutar até o fim. Assim, a defesa da Mossack só chegará ao fim se o Irã ou os americanos forem derrotados. Tudo desmorona se houver um cessar-fogo nesse meio tempo. Por quê? Para que os iranianos implementem o cessar-fogo, eles próprios terão que ir controlar essas unidades de infantaria nas províncias, o que basicamente significa uma guerra civil. Ok? Portanto, é praticamente impossível, mesmo que o Irã negociasse um acordo de paz favorável, que o país o implementasse de fato dentro do prazo estipulado, é militar, certo? Esse é o problema número 2. O problema número 3 é que os Estados Unidos continuam mantendo uma ponte aérea para o Oriente Médio.
Então, mesmo havendo um cessar-fogo, há esse enorme deslocamento de tropas do CIAE. Tropas terrestres do ZEU, de aviões do ZEU, artilharia e tanques para o Oriente Médio. Então, se realmente há paz, por que isso está acontecendo? E outra forma de dizer isso é que os sistemas políticos tanto dos Estados Unidos quanto do Irã perderam o controle sobre a guerra. Uma vez que esses exércitos começam a lutar, eles estão determinados a lutar até o fim amargo. Mas, infelizmente, o que isso me diz, o fato de o Irã estar disposto a negociar um tratado de paz, provavelmente significa que há uma cisão, ou uma divisão entre a liderança política no Irã e a liderança militar no Irã. E isso vai causar muitos problemas no futuro. Então, talvez, antes do mês passado, parecia que o Irã tinha controle sobre o campo de batalha e estava vencendo. Mas eu acho que, com o tempo, o que vai acontecer é que fissuras vão surgir no Irã, e o Irã vai começar a perder cada vez mais a batalha. À medida que os Estados Unidos e Israel desenvolvem uma estratégia muito mais coerente contra o Irã. Outro grande problema é que, à medida que essa guerra se prolonga, a economia mundial vai sofrer, o que significa que as pessoas não poderão mais dirigir seus carros e talvez muitas pessoas também passem fome. E isso significa que, no fim das contas, a opinião pública ou global vai, aos poucos, se voltar contra o Irã. Até mesmo os aliados mais próximos do Irã, Rússia e China, vão sentir a pressão dessa guerra e talvez até pressionem o Irã a acabar com ela. Mas, como já discutimos anteriormente, devido à forma como o Irã estruturou sua defesa militar, é impossível para o Irã pôr fim a esta guerra, a menos que seja destruído ou que os americanos sejam destruídos. Ok? Então essa guerra, esse cessar-fogo, é apenas uma jogada de marketing. Isso não vai levar a nada. O principal ponto de discórdia é se o Líbano faz ou não parte do Tratado de Paz. Então, os iranianos acreditam que esse tratado de paz também inclui seus aliados, especificamente o Hezbollah no Líbano e os Houthis no Iêmen. Mas, após o anúncio desse tratado de paz, Israel lançou mais de 100 ataques em 10 minutos por todo o Líbano, matando de 20 a 50 pessoas, pelo menos de 20 a 50 pessoas, certo? Portanto, o Irã se sente moralmente obrigado a defender o Hezbollah. E Israel entende que, se o Irã romper o tratado de paz e defender o Hezbollah, então a culpa é do Irã. E os americanos vieram a público dizer que, bem, você sabe, nós concordamos que o Líbano não fazia parte do acordo. O vice-presidente disse, foi um mal-entendido legítimo. Pensávamos que o Hezbollah não fazia parte desse acordo, mas os iranianos achavam que sim. Ok, então isso é um mal-entendido, ok? Mas isso mostra que os americanos e israelenses não estão levando a sério a manutenção do cessar-fogo.